Gravação iniciada. Obrigado, doutor Walker. Vinícius, aumenta um pouquinho o volume do seu celular só. Isso. Muito bem. Tá ouvindo bem? Agora, Sim. Isso, agora melhorou um pouco. Doutor Vinícius, vamos começar pelo item 358 da pauta 2013-78. Que pelo que o senhor falou, eu posso aplicar no 359, no 366 e no 368. Isso. Então vamos lá, o senhor está com a palavra. É o seguinte, é basicamente igual àqueles lá, trata de processo de multa por informação extemporânea. Esses processos têm alegação de ocorrência de preclusão para a constituição da multa, ocorrência de denúncia espontânea, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa, o devido cumprimento da obrigação, em todos eles há essa alegação, bis in idem também, e aí é o que vamos tratar aqui de diferente com relação aos outros que a gente, ao que a gente julgou mais cedo e que se aplicou àqueles outros repetitivos lá. Então eu vou partir para o 2013-78, lembrando que isso aqui se aplica para esses outros processos aí que o Dr. Gilson citou. E esse negócio do bis in idem, Vinícius, salvo engano, a gente já julgou algumas vezes também, né? Isso, é tranquilo. É o seguinte, a multa, a gente julga a desconsolidação por conhecimento genérico. Então, se relacionado ao mesmo conhecimento genérico, você tem 20 multas por desconsolidação dos conhecimentos agregados, a gente julga uma só. E é basicamente isso que eu estou aplicando aqui. Aí eu vou já para o fim do voto, a última página do voto, eu falo assim: cotejando o auto de infração e os documentos das folhas 17 a 52, pode-se observar que foram aplicadas 4 multas por desconsolidação intempestiva, tendo a fiscalização capturado as sanções segundo os conhecimentos eletrônicos agregados. Analisando os extratos dos conhecimentos agregados, constata-se que todos eles estão vinculados ao mesmo conhecimento eletrônico master. Nesse caso, apenas um lançamento deveria ter sido feito para aplicação da sanção por desconsolidação intempestiva, do MBL 471, afigurando-se como indevidos os lançamentos sobressalentes. Desse modo, considerando que a desconsolidação intempestiva do MBL 471 se deu já no momento da primeira informação prestada atinente ao HBL 314, final 314, devem ser afastadas todas as demais autuações relativas aos demais conhecimentos agregados. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida para afastar as preliminares suscitadas e no mérito por dar parcial provimento ao recurso para afastar as multas atinentes aos HBL tal e tal, aí que eu cito aí. Então, deixa eu só entender uma coisa. Porque eu já votei isso, mas eu estava me lembrando de ter votado diferente. Eu estava votando que a cada informação incorreta, intempestiva, caberia uma multa. Não é isso? Eu vou pedir, por gentileza, para me manifestar. Porque, então faça as suas manifestações, porque eu estou com quase certeza que eu não votava assim, não. Oi? Esse entendimento, Gilson, que eu tenho. Tá ruim a sua voz, Larissa. Larissa, sua voz. Vinícius tem que tirar o microfone dele. Sim. Diga, Maria. Estou ouvindo? Então, outra questão aqui é que o que significa esses houses consolidados? O que essas pessoas, no caso aqui, eles são 4 houses dentro de um genérico. Essas pessoas estão compartilhando um container. Então, quando isso chega, cada um desses houses pode pertencer a um portador diferente. Eles não têm que guardar relação de conexão nenhuma. Eles só estão aproveitando para poder ficar mais barato um frete. E por que isso é pedido com antecedência? Para se fazer o gerenciamento de risco.
prévio pela Receita Federal. Então, o gerenciamento de risco é necessário saber quem está importando, o que ele está importando, em que quantidade, uma ideia do valor, do frete pago, porque isso são informações valiosas para um gerenciamento prévio de risco aduaneiro. Então, pegando a IN, que o relator citou ali, o artigo 17 da IN 800, ele fala assim: a informação da desconsolidação compreende identificação do genérico, master, ok? E a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados, são os house. Então, cada um deles tem que ser incluído dentro do prazo. Inclusive, esse é o entendimento da solução de consulta interna COSIT número 2, de 2016, elaborada pela atual conselheira Lisiane, presidente, na qual ela explica isso. É aplicável a multa, estou lendo a ementa da solução de consulta, é aplicável a multa para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou com o prazo. Então, eu entendo que, nesse caso, está correta a atuação e não deve ser exonerado nada. Esse entendimento aqui... E você já votou assim também? Não. Nesse caso, não. Eu sempre votei porque na turma extraordinária a gente votava exatamente dessa maneira. O Marcos Borges foi o primeiro a votar na extraordinária. É que resolveu parar o meu explorador de arquivo aqui, então eu não consigo abrir, mas eu vou conseguir. O Marcos Borges, que foi o primeiro a votar assim na turma extraordinária, que me convenceu que realmente a desconsolidação é do conhecimento eletrônico master. E essa desconsolidação do conhecimento eletrônico master, ela é intempestiva, ela se configura intempestiva na primeira desconsolidação intempestiva. As outras, enfim, é como eu entendo aí. Agora tem tudo bem, o seu voto não vou... O senhor está dando provimento parcial para afastar esses três. Só lembrando que tem fundamentação para isso, né? Então... Não, claro, senão o senhor não vai botar limpo. Eu acho que essa observação até nesse momento é completamente... É óbvio que tem fundamentação, doutor. Sim. Eu estou falando que eu me lembro de ter votado e eu achei até que o senhor estava participando, afastando bis in idem, falando que não tem bis in idem, na verdade é como ela falou, cada conhecimento tem a sua... Bom, mas tudo bem, vamos lá. Assim que o senhor vota, doutor Walker Araújo. Eu vou pedir vênia ao relator, eu acho que... Você vai o quê? Pedir vênia ao relator, mas eu acho que eu já votei em alguns outros casos que eu apliquei a multa individual para cada conhecimento. Até pela materialidade da lei, né? Que ela fala em conhecimento de carga, essas coisas. Mas eu entendo aqui que também tem fundamento para afastá-la, mas eu vou manter uns votos, eu não vou lembrar qual, mas eu já votei já que a multa tem que ser aplicada para cada conhecimento. Por atrás de informação. Então, eu vou abrir divergência aqui para negar provimento ao recurso. Até onde eu me lembro, eu não votei nessa turma esse negócio, não. Até onde eu me lembro, eu não participei. Mas eu lembro que eu já votei, eu não lembro qual caso, eu não lembro se você estava, mas faz tempo já que eu votei. Porque eu fui o relator, eu vou descobrir qual é. Eu tenho quase certeza que eu votei aplicando uma multa para cada informação prestada desse tempo. Tá, então o senhor está negando provimento ao recurso, não é isso? Isso. Ok. Doutor Jorge. Presidente, eu faço minhas as palavras da conselheira desde a DRJ eu enfrento esse assunto e como ela disse, tem uma solução de consulta da COSIT, acho que 2016, que
define a individualidade da multa. Eu acompanho a divergência. Ok. Doutor Zé Renato. Presidente, eu estava tentando, inclusive, achar aqui o acordo também, que eu lembro que a gente votou isso aqui, sim. Não faz muito tempo. Não sei onde é que está. E isso realmente foi uma questão que a gente discutiu bastante, que era se dividia tudo, era uma coisa só, para a aplicação dessa multa. Então, eu confesso para você que eu fiquei, na época a gente debateu bem e, se eu não me engano, a gente votou sim que era separado e cada uma delas era uma multa. Então eu voto com a divergência também. Ok, doutor Zé Renato. Doutora Larissa? Acompanha a divergência. Ok, doutor Rafael? Divergência individualizada, presidente. Estou vendo aqui o que eu tinha. Doutora Denise? Com a divergência, presidente. Ok. Eu vou só ver se a minha última tentativa é numa aqui que eu estou na mão. Se for essa aqui mesmo, vamos ver se é. Ô Vinícius. Oi? Não estou encontrando, mas tá bom. No julgamento passado lá daquela questão da alteração do regime alternativo, você falou que tem umas decisões recentes do Andrada, da Câmara Superior? Isso. Me manda um acórdão depois. Mando sim. Então aqui eu também voto com a divergência. Ok. Então, por negado o provimento por maioria. Só que tem aqui, o senhor não conheceu de uma parte, não foi? Deixa eu pegar ele aqui. Isso. Conhecer parcialmente o recurso na parte afastada. Tá, deixa eu só copiar o seu resultado. Que eu não adiantei o meu trabalho. Acordo mesmo colegiado. Por unanimidade de votos. Unanimidade de votos. Aqui vai ter que ser diferente. E não conhecer de parte do recurso, na parte conhecida, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Recurso voluntário. Pronto. Vencido. Vencido Vinícius, que dava provimento parcial sai daí. E deu provimento parcial para afastar as multas atinentes ao HBL tal e tal. Posso designar você? Jorge, posso designar você? Sim, presidente, pode ter um esclarecimento. É um único processo ou são vários processos? Eu só vou ter que abrir aqui. Você disse que o 358 é igual ao 359. Eu vou copiar esse resultado, mas vou precisar dos HBL só. Mas você vai colocar no dispositivo, é isso? No acordo? Para afastar as multas, eu tenho que falar as multas. Ou eu posso tentar botar genérico. Qual seria a tua. Como é que você queria. Como você sugere que eu coloque genérico? Para eu não ter que botar isso aí escrito. Vinícius, que deu problema parcial para afastar as multas
relativas aos conhecimentos agregados posteriores ao primeiro. Relativas? Qual é a melhor maneira de botar que você sugere para não ter que ir por um? Ou melhor assim, dá provimento para reconhecer o afastamento para reconhecer... O bis in idem alegado. Isso, pode ser. Qual que é esse item, Gilson? Desculpa. Esse é o 358. Pronto. Vinícius que deu provimento parcial para afastar a multa por reconhecer o bis in idem alegado, tá certo? Isso. Vinícius, dá uma olhada num voto seu, da New Deal. É diferente, hein? Ele é diferente desse? Não, beleza, não vamos. Olha só, a gente está meio enrolado com o tempo, não vai. Não, só para. Se ele votar, depois ele dá um jeito lá, faz uma declaração de voto que passou algo que ele não percebeu. Pronto. É diferente. A gente nunca pegou esse caso aqui. Assim, tranquilo, só para ver se certeza que já pegamos. Pelo menos comigo aqui, a gente... O duro é que eu tenho certeza que nós já pegamos isso. Mas tudo bem. Ih, agora todo mundo saiu do meu. Eu não vou nem mexer, porque eu estou vendo que o problema é com o JITS. Tá. Beleza. Então, esse aí, eu estou copiando, esse mesmo item, mesmo resultado, eu estou copiando para o 359. Ó, 366 e 368. Tá. Agora vamos para o grupo do 361. Doutor Vinícius. Ok. Por favor. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o 361? É o número... 2013-67. 2013-67. Esse caso aqui, ele segue o 2013-67, então o 2013-00, 2013-28, 2013-39 formam um grupo com ele de questionamentos muito próximos. Isso, você falou, foi o que você falou. Isso. Aí o que acontece? Tem alegação de preclusão, ausência, todo esse grupo, tá? Ausência de responsabilidade do agente de carga, devido cumprimento da obrigação acessória, aí ofensa aos princípios da reserva legal e taxatividade, ocorrência de denúncia espontânea, ausência de razoabilidade, vedação bis in idem e tal. E a coisa nova aqui que se apresenta é questão da retificação de informações. Então, aqui tem um tratamento diferente. Isso, para esses processos todos, eu estou dando provimento, porque a autuação, ela se deu em função de retificação de informação, e isso deixou de ser uma conduta infracional. E aí eu colaciono em cada um desses processos parte do auto de infração, que fala assim, dos fatos. Aí vocês verão que na capitulação aí, na descrição dos fatos, o que ocorre é exatamente a retificação. Por exemplo, aqui no 2013,
67, né? Que é o que a gente está vendo. Fala assim, 2013-67. Aí fala assim, olha. Outro sim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas. Aí fala assim, destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de 5 mil para deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita, definida em cada solicitação de retificação deferida pela mesma. Então, quer dizer, aqui está se tratando de retificação, pelo que eu entendi aqui das autuações. Então, eu estou dando provimento ao recurso. Esses 4 processos aí, nesses 4 processos. Ok. Doutora Larissa, quer fazer algum comentário? Nenhum. Então, vamos lá. Doutor Walker Araújo. O relator. Ok. Doutor Jorge. Matéria tranquila. Aprendi várias vezes na DRJ. Esse mesmo meu entendimento com o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi dado o provimento. Mas espera aí que tem preliminar, mas, bom, tem preliminares aí também, não tem? Tem que ser assim, ó. Eu acabei de fechar teu voto. Conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento. Ok, já ajustei aqui em dar provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator. Então, esse foi o 361, que, segundo o senhor, eu posso usar para o 362, Eu vou até abrir aqui esses processos. para o 365 e para o 367. Ok. Então, deixa eu agora pegar minha planilha auxiliar. 361, 362. Depois eu tenho 365 e 367. 365, 367. Bom, agora, então, ficou faltando o 360, o 363 e o 364. Vamos no 360, doutor Ok. Vinícius. O que acontece esse aí? Ele alega 3 coisas só no recurso voluntário. Devido cumprimento da obrigação, ocorrência de denúncia espontânea e ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Então, ocorrência de denúncia espontânea e ausência de razoabilidade e proporcionalidade, eu estou afastando. Aliás, isso aí eu conheço parcialmente, porque ele não alega essa coisa de proporcionalidade, afronta princípios, segurança. Não era nada disso, tá? Aí traz só no recurso. Denúncia espontânea, súmula, e no mérito não tem razão, porque foi extemporâneo mesmo no caso aí. Houve uma desconsolidação extemporânea, e ele nem ataca especificamente o mérito, não. Ele diz que cumpriu a obrigação, mas não tem muito o que dizer, ele não diz muito. Então, diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida por afastar as preliminares suscitadas e no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Jorge. Zé Renato. Com o relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator.
Ok, então foi conhecida em parte, na parte conhecida por unanimidade, rejeitada preliminar e negado o mérito. Isso foi o 360. Isso. Agora, o 363. Qual que é o número? É o 2011-20. Vamos o 2012-01 e o 2012-26. Olha só, para mim faltam só dois. 2011-20 e 2012-26. 2012-01, 2012-26? Só esse. Não, 2011-20 e o 2012-26. São os dois que faltam para mim. E o 2012-01? 2012-01. 2012-01 já foi o primeiro de todos. Foi o repetitivo. Ah, ok. Ufa! Eu pensei que, será que eu não indiquei esse negócio? Não indicou, ele foi o repetitivo, inclusive. Beleza, já foi o primeiro de todos. Beleza. É o 323 esse. Então a gente tem o 2012-26 e o 2011-20, é isso? Exatamente. Então vamos para o 2012-26. Tá, 2012-26. Na verdade, os dois são parecidos, mas tem um detalhe em 2011-20 que diferencia o tratamento que eu vou dar. O 2012-26 é ocorrência de preclusão para a constituição da multa, ausência de responsabilidade do agente de carga, devido cumprimento da obrigação acessória, ocorrência de denúncia espontânea e ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa. Então, eu afasto todas essas coisas aí. E no mérito também houve a questão da intempestividade. Então, eu estou mantendo, fica igual ao que a gente julgou agora. Fica igual, ok. Esse é o 2012-26? Isso. Tá. Ok, então o 2012-26, eu estou copiando o mesmo resultado, que é conhecer em parte, na parte conhecida. Afastar as preliminares. Afastar a preliminar e negar provimento no mérito. Agora o último que falta é o 2011-20. Isso. 2011-20, eu vou abrir ele aqui porque esse processo é o seguinte. Esse processo tem duas alegações que diferenciam ele dos demais aí. Tem toda, por exemplo, a ocorrência de preclusão para a constituição da multa, ausência de responsabilidade do agente de carga, devido cumprimento da obrigação acessória, ocorrência de denúncia espontânea, ausência de razoabilidade, proporcionalidade e vedação bis in idem. Todos esses argumentos no recurso voluntário. Só que ele começa com os argumentos que são os seguintes: litispendência do presente processo com processo número 2011-19, é um outro processo, devendo ser declarada a sua nulidade, conexão entre os processos referidos, reclamando sua reunião em um único processo. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho acesso ao outro processo. Então, eu estou pedindo para juntar o outro processo a este processo, integralmente, cópia integral. A diligência é a seguinte, vou lá. Juntar ao presente processo cópia integral do processo 2011-19, intimar o sujeito passivo a apresentar cópias de peças judiciais, relacionadas ao outro processo, que parece-me, pela decisão que eu vi pelo CARF, tem decisão judicial que afeta o outro processo. Então, pode ser que, eventualmente, afete esse. Pelos autos, não dá para saber isso. Juntando ao presente processo referidos documentos e elaborando, ao final, relatório com parecer conclusivo acerca das implicações de todas as informações e elementos colhidos e elementos colhidos ao presente processo, dando ciência depois, voltando para o CARF. Então, esse é o desfecho que eu dou a esse processo aqui. Porque, como ele alega essas duas coisas, eu não tenho como verificar isso. E, eventualmente, há algum reflexo da ação judicial nisso aqui também, não sei. Ok, doutor Walker. Posso pedir um esclarecimento por um relator? Pode. Por acaso, não é aquela tutela antecipada da CTA, não, né?
A tal da ação. Acho que sim. Se for aquilo, não tem decisão definitiva, entraram com embargo, já houve uma decisão preliminar, até o ponto em que aconteceu, que o juiz determinou que apenas as empresas que já eram associadas ao CTA na data da ação inicial, da petição inicial, é que podem se aproveitar da decisão ali. Então, eu já peguei esse recurso várias vezes, porque a gente fala assim, para aquilo fazer proveito para ele tem que provar que ele estava associado à CTA lá na petição, na data da petição inicial. Tanto que eu tenho isso no meu... no meu, nesse agora não vai ter, não. Mas, enfim, se for essa tutela antecipada. Isso vai pode mudar assim. Eu sei. Até eu acho que muitos processos estão julgados meio que a cega, porque não se sabe nem exatamente qual que é a inicial. Você tem só a tutela antecipada. Você não sabe, por exemplo, se o pedido é para efeitos prospectivos ou retrospectivos. Então, se for prospectivos, não necessariamente incluiria processos lavrados antes, tá? Então, assim, enfim, mas aqui nesse... Mas aqui nesse... prova do que ele alega? Oi? Ele está alegando, ele tem que fazer prova do que ele alega, cabe a ele trazer essa decisão e provar que ele não está falando nada disso, ele não está falando desse processo judicial aqui. Nenhum desses processos aí, ele trata, por exemplo, do processo judicial falando que tem decisão favorável, tá? Ele fala só do processo administrativo que tem experiência com esse e que tem reflexo sobre esse e que tem uma autuação duplicada. Então, como é um processo administrativo que também é de conhecimento da parte da Receita Federal e tudo mais, então eu não vejo por que falar assim, precluir o seu direito, não quero que traga o processo. Então, por isso que eu estou entendendo que pode ser baixado em diligência. Não, ok. Certo, obrigada. Nada. Doutor Walker Araújo. Doutor Jorge. Manda. Doutor Zé Renato. Relator. Doutora Larissa. Relator. Rafael. Relator. Denise. Com relator. Então, foi convertido, eu também voto com o relator, foi convertido em diligência no termo do voto do relator, por unanimidade de votos. Com isso, a gente fecha essas realmas e terminamos a pauta de ontem. Eu vou ver, vamos começar logo com o doutor Walker, Internacional Gráfica Editora, aí tem 289 da pauta, processo de 2017. Oi? Da Denise saiu de pauta? Não, pois eu estava tentando falar antes. Qual que da Denise saiu de pauta? 321. É um recurso. 321 da pauta. O 321? Não. Então eu anotei errado aqui, como se eu tivesse... eu tenho uma planilha Excel que eu vou anotando que já foi julgado, então eu anotei errado. Mas não tem problema. Pauta, não. Bota aqueles lá, é rápido. Não, mas agora vamos acabar com aquele outro lá. Porque eu preciso acabar com a de hoje, né? Para fazer o de ontem. E aqui não me parece... Aqui é recurso de ofício só? É um recurso de ofício, presidente. E existe a maneira de você nos explicar resumindo e votando? Mais ou menos. Sem ser uma coisa enorme, como foi com aquele outro? Não é. É bem longe daquilo ali, presidente. Oi? Bem longe daquele. É um processo relativamente... Eu posso ir para o voto, se assim... Ou senão a gente dá... Oi? Engraçado. Não entendi? Não, é outra coisa aqui, depois eu comento com vocês. Tá, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse aqui de stand-by por enquanto e vamos tentar agora trabalhar com a pauta para diminuir o máximo possível de recursos que a gente tem na pauta, fazendo mais o que dá para a gente fazer. Então vamos começar com esse internacional gráfica aqui, que são vários. Eu vou pegar o quê? Depois o Zé? Zé sumiu. Não, Zé tá ali. Zé, depois eu vou lá naquele teu Insol, tá? Porque tem vários também. Eu quero ver se eu pego o máximo possível que tem repetidos.
Mesmo não ser exatamente igual, mas pelo menos a gente tenta diminuir a quantidade. Então vamos lá, Internacional Gráfica. (289), final processo 2007-78, Walter. Eu vou ao voto, que o voto é curtinho, tá? Tá. Bom, conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da escrita fiscal da recorrente e o crédito apurado utilizado para pagamento dos débitos da IPI, sob análise foram objeto dos autos tal, que é o final 2007-18, julgado definitivamente. A respeito do tema, destaque-se trecho da decisão recorrida. Entre aspas, no caso concreto, a requerente se enquadra na situação prevista no dispositivo citado no item precedente, por ter sido atuado no processo final 2007-18, para exigência do IPI e da multa de ofício por imposto lançado, inclusive com cobertura de crédito, decorrer do lançamento de débitos por erro de classificação fiscal e ou alíquota e glosa de créditos básicos indevidos, conforme relatado no termo de informação fiscal relativo ao trimestre cujo saldo é pleiteado no perdiconto de início. As alegações de méritos dos manifestantes relativas ao cabimento do direito ao crédito do IPI são matérias litigiosas daquele processo, lá do 2007-18, razão pela qual serão conhecidas neste processo, restando prejudicado o pedido de perícia. Como se vê a decisão definitiva a ser proferida, como se vê a decisão definitiva proferida, né, tirar esse a ser proferida, no processo final 2018, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou favorável ao contribuinte, validará parcialmente ou totalmente o crédito apurado e modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação. Nesse cenário, verifica que a decisão proferida no PA tal, que deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, apenas para afastar as saídas de serviço de computação gráfica no campo da incidência do IPI, repercutirá nesses autos. Aí, sendo necessário, conversão do julgamento de diligência, vou colocar aqui. Eu disposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo, com o presente caso, elaborando parecer conclusivo, intimar o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias e retornar os autos para julgamento ao CARF. É como eu voto, essa aqui é a minha proposta de diligência. Ok, esse aqui é o 2007-78. A própria DRJ já vinculou o resultado daquele lá nesse daqui, né? Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Vinícius, doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Laís. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Bom, mas a partir de agora as diligências nossas já não vai. Nosso sobrestamento / diligência, isso não acontece mais, né? Isso eu já vi resolvido. Então, esse é o item 289. Tem algum parecido? São todos iguais. Todos estão propondo diligência, só que cada um para os seus respectivos processos ou todos estão no mesmo processo? Todos estão no mesmo processo. Então, tá bom. Então, senhores, estou copiando esse mesmo resultado para os itens até 289, 290, 291. Deixa eu só confirmar, presidente. Espera aí, deixa eu só confirmar, coisa rápida, mas eu tenho quase certeza que estão todos no mesmo processo. Tudo bem, mas todos têm a mesma lógica, não é isso? Isso, perfeito. Tudo bem, se não tiver o mesmo processo, não tem problema, de qualquer maneira. O importante é a lógica. A lógica é essa que você está usando. É o mesmo assunto. Tá, então, todos estão sendo convertidos em diligência. Senhores, estão todos votados, do 289 ao 296. Presidente, são todos no mesmo processo, vinculados ao mesmo processo. Ok. Então, agora vamos... Viu como eu fui rápido? Oi? Viu a eficiência? Perfeito. Uma perfeição. É o mesmo que eu espero agora do doutor Zé Renato no 171 a 175. Cadê ele? Já coçou a careca, ferrou. Vai. Eu tô com a palavra. São todos iguais. Iguais assim, né?
PIS e COFINS de períodos de apuração diferentes, tá? Mas a matéria é a mesma. Ok. Então, aqui a gente tem aqui pedidos de parcial deferimento de pedidos de ressarcimento, que, segundo a autoridade fiscal aqui, foi inclusão indevida de crédito sobre devoluções de vendas, entradas de adubo, classificação da NCM número tal aí, exclusão da base de cálculo de aquisição de adubos, exclusão de aquisição de cálculo de entrada aqui, rúbrica com operação de direito ao crédito referente a adubo, basicamente créditos de atividade agrícola, tá? Aí teve reclassificação de insumos de crédito básico para crédito presumido, né, dos percentuais, né, previstos lá pela legislação dos créditos presumidos, e exclusão dos créditos relativos a notas fiscais que foram apresentadas em duplicidade. Ela contestou, só ver onde posso ir aqui direto para a contestação dela. Cientificado de despacho decisório, interessada, contestou, ressaltando que atua no agronegócio, notadamente beneficiamento, comercialização e exportação de soja e seus derivados, e sujeita à incidência não cumulativa das contribuições PIS/COFINS. Ressalta que, em face de as vendas por ela realizadas estarem sujeitas a alíquota zero ou destinadas à exportação, regularmente ao acúmulo de créditos na sistemática da não cumulatividade. Isso aí que podem ser, e créditos presumidos também, que podem ser ressarcidos. Salienta que, conforme se verifica em DACOM, parte significativa dos créditos apurados decorrem de aquisições de insumos utilizados em seu processo industrial, especificamente soja in natura e derivados, nos termos da Lei 10.833, e também nos termos da 10.925, podem ser deduzidas as contribuições devidas ao crédito presumido. Enfatiza que a Instrução Normativa 660/2006 determina que as notas fiscais relativas a vendas efetuadas com suspensão devem constar essa informação com especificação do dispositivo legal correspondente, justamente para que o adquirente do insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus, presumido normal. Por isso, entende que, inexistindo nas notas fiscais essas informações, elemento diferenciador entre cerealista e comerciante, de que os tributos encontram-se suspensos, devendo ser mantidos os créditos apurados nos modos do artigo 3º, o crédito básico. Contudo, a autoridade optou por reclassificar os créditos. A par disso, questiona aqui as vendas de 2008 e essa reclassificação. Questiona o rateio dos créditos presumidos e fala desse rateio, né? A decisão da qual foi retirado o relatório e julgou improcedente a manifestação de conformidade da contribuinte, mantendo o despacho decisório que recebeu essa seguinte ementa aqui, que está colacionada. Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde repisa os argumentos trazidos à manifestação de conformidade, e, em seguida, discorre genericamente sobre o conceito de insumo tratado pelo STJ, no RESP 1.222.170, além da suposta impossibilidade de se ter a compensação de ofício de créditos que estejam com a exigibilidade suspensa. Seu relatório. Pode ao voto. Voto. Matéria preclusa. Em relação aos argumentos quanto aos critérios verificados na aquisição de insumos e aos créditos verificados na aquisição de insumos e a impossibilidade de compensação de ofício de créditos em exigibilidade suspensa, com exigibilidade suspensa, né? Deixe de apreciá-los em razão de não terem sido apresentados oportunamente em sede de manifestação de conformidade, podendo incidir a preclusão. A pretensão da recorrente, então eu estou aplicando a preclusão aqui porque essa matéria não veio na manifestação de conformidade, tá? Ok, então pode passar a outra matéria. Então, o mérito.
O cerne da presente demanda cinge-se na possibilidade do contribuinte creditar-se sobre as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, crédito sobre receitas de exportação e ressarcimento de crédito presumido. É de se ressaltar que a manifestação de conformidade e o recurso voluntário trazem as mesmas alegações quanto à impossibilidade de tomada de mencionados créditos, sem, contudo, no meu sentir, infirmar as premissas trazidas no despacho decisório e no acordo recorrido. Entendo não haver razão para a revisão do acordo recorrido, motivo pelo qual, conforme o artigo 50 da 9784, passo a transcrever como parte das minhas razões desse dia. Então, aqui, a seguir, passa-se a análise das contestações trazidas pela interessada em razão do procedimento fiscal aprovado pela Receita Federal do Brasil quanto ao aproveitamento do crédito apurado sobre a aquisição de insumos utilizado em seu processo industrial, especificamente soja in natura, trigo, milho, derivados, alegando que devem ser mantidos os créditos básicos apurados nos modos do artigo 3º da 10.637 e 1833, sem que haja a reclassificação do crédito presumido, garantindo-se assim o direito a ressarcimento proporcionalmente às receitas auferidas. Como se verifica dos autos, a reclassificação do crédito básico para o crédito presumido nas aquisições desses grãos e derivados utilizados como insumo da produção foi realizada pela fiscalização, uma vez que a compra desses produtos, quando efetuada pelas agroindústrias junto às cerealistas e cooperativas de atividade agropecuárias, devem ser realizadas obrigatoriamente com a suspensão das contribuições para o PIS/PASEF e COFINS, salvo se destinadas à revenda, cujos valores estão assim demonstrados. Para melhor entendimento da questão, são necessários alguns esclarecimentos em relação ao crédito presumido estabelecido no artigo 8º da 10.925. O caput desse artigo estabelece a possibilidade de desconto dos créditos presumidos em aquisições de alguns produtos agrícolas, vendidos por pessoas físicas, produtores rurais, destinados à produção de alimentos para o consumo humano ou animal. A necessidade da instituição deste crédito presumido estava alicerçada no fato de que, como as pessoas físicas não são contribuintes da contribuição do PIS/PASEF e COFINS, suas vendas não dariam possibilidade aos adquirentes de desconto do crédito normal. Os adquirentes desses produtos dariam a preferência da aquisição de pessoas jurídicas, por propiciar o desconto do crédito não cumulativo. Esse fenômeno econômico de oferta e demanda desequilibraria o mercado, provocando pressões no preço que poderiam ser suportadas pelas pessoas físicas e vendedoras. A medida provisória 66, cuja conversão em lei resultou na aplicação da 10.637, possui seu artigo 3º, parágrafo tal, que estabelecia a instituição do crédito presumido. Tal dispositivo, no entanto, foi vedado em razão da possibilidade de perda de arrecadação, o que feriria o princípio da lei da responsabilidade fiscal. Com a publicação da 10.684, inseriu-se o artigo 3º da 10.637. Aqui passa o terceiro, tá? A vigência desse dispositivo iniciou em 1º de fevereiro de 2002 e o crédito presumido era apurado a uma alíquota de 1,155, incidente no valor das aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda para eliminação humana ou animal. No final de 2013, a publicação da 10.833 concederam o mesmo tratamento da matéria ao COFINS. Bom, para a COFINS, ressalta-se que a alíquota aplicável para a produção de crédito presumido era de 6,08. Tais dispositivos foram revogados com a publicação da 10.925, em 2004, em que seu artigo 8º estabeleceu novas regras para o crédito presumido em exame. A redação abaixo se encontra vigente à época dos fatos em exame. Aqui está o artigo, né? A lei 11.488 alterou o artigo 3º, o parágrafo 3º desse artigo, modificando os percentuais que estão aí também colocados. Em relação à aquisição dos insumos, para dar direito ao crédito presumido, elas devem ser efetuadas junto à pessoa física, cerealistas, e toda a descrição da lei, né? Em relação ao ressarcimento do crédito presumido, a determinação legal contida no artigo 8º da 10.925 é taxativa ao determinar que o crédito presumido, como no caso aqui tratado, é destinado exclusivamente à dedução do valor devido das contribuições a pagar, ao estabelecer que as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas que produzam mercadoria de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação
humano ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS e COFINS, devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado com os bens tais. Assim sendo, não há como considerar o crédito assim obtido diferentemente da destinação legal prevista, ou seja, sua utilização apenas para a dedução da contribuição devida. Por isso, está correto o critério de rateio dos créditos utilizados pela fiscalização, atribuindo o valor do crédito presumido exclusivamente para a dedução permitida, ainda que referidos créditos presumidos decorrem da aquisição de insumos empregados no processo produtivo da mercadoria destinada ao mercado interno, vendas tributadas e não tributadas e à exportação. No que tange a suspensão e incidência do PIS e da COFINS, artigo 9 da 10925, com as alterações posteriores, assim dispõe o artigo 9. Ele fala do artigo. Só um minutinho. Perdão. Já no caput do artigo 8º da 10925, faz referência às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos códigos da ICM dos estados destinados à alimentação humana ou animal. Sendo assim, para o período em debate, a legislação estabelecia a suspensão da incidência de PIS e COFINS nas vendas, no caso de soja, grãos e derivados, quando efetuados por pessoas jurídicas que exercessem atividade agropecuária, cerealistas e cooperativas de produção agropecuária, dentre outras, realizadas à pessoa jurídica tributária com base no lucro real. Portanto, sendo a interessada a pessoa jurídica tributada com base no lucro real e que efetuou aquisições de soja em grãos, trigo, milho, derivados de pessoa jurídica relacionadas pelo dispositivo legal, cujas vendas estariam suspensas da incidência da contribuição PIS e COFINS, não teria direito ao crédito básico, justamente em razão do disposto no parágrafo 2º, artigo 3º, 2 da 10637 e 10833, que veda o aproveitamento do crédito básico, bens e serviços, utilizados como insumo na produção, cuja aquisição não estão sujeitos ao pagamento da contribuição, restando o aproveitamento, no caso do crédito presumido, tal qual realizado pela fiscalização. Vale ainda lembrar a ressalva trazida pela fiscalização de que tanto o trigo e milho e seus derivados são tributados a alíquota zero desde 26 de 4 de 2004, por força do artigo 1º da 10925, de modo que sua aquisição nunca poderia compor a base de cálculo de crédito integral ou básico, justamente porque os produtos não sujeitos a pagamento de contribuição, como já visto, não dão direito a crédito. Veja-se que, ainda que a pessoa jurídica vendedora tenha descumprido norma estabelecida pela Instrução Normativa 660 e, posteriormente, pela Instrução 977, notadamente quanto à obrigatoriedade de constar na nota fiscal a expressão venda efetuada com suspensão de contribuição PIS/COFINS, não autoriza a pessoa jurídica adquirente dos produtos a utilizar-se indevidamente dos créditos que não são passíveis de aproveitamento. Nem mesmo pode se sobrepor aos dispositivos legais a aventada hipótese de que a empresa vendedora tenha efetuado o recolhimento de contribuição sabidamente suspensa, pelo fato de não constar no documento fiscal que a saída que se deu com suspensão da contribuição. Por fim, cabe destacar que a condição obrigatória da suspensão de incidência das contribuições de PIS e COFINS, nos termos do artigo 4º da IN 660, com redação da IN 977, aplica-se ao caso tratado por força do artigo 106.1 do CTN, onde a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade ou infração dos dados dos dispositivos interpretados. Aqui fala a Instrução Normativa 977, artigo 19 dela, da aplicação da suspensão. Ele diz o que trouxe essa Instrução Normativa. Bom, quanto à alegação de ser necessária a reversão da glosa dos créditos verificados nas operações realizadas no mercado interno, com base no artigo 15 da MP 2158 e artigo 17 da Lei 11.033 e artigo 16 da 11.116 de 2005, entendo que não existe razão à recorrente. Como fundamento para utilizar as razões trazidas pelo Acórdão 3402, 006547, que é abaixo
de relatoria do conselheiro Valdir Navarro Bezerra, abaixo relacionado. O pedido de ressarcimento de contribuição não cumulativa sob análise está vinculado à receita não tributada no mercado interno e tem fundamento no artigo 17 da 11033 e 16 da 11116, que assim dispõe respectivamente. Aqui fala dela. Desta forma, interessa ao pedido de ressarcimento, sob tal fundamento, somente os créditos vinculados às receitas de mercado interno de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, devendo ser desconsiderados os créditos vinculados às receitas tributadas, que podem apenas ser deduzidos das contribuições a pagar do período, eis que inexiste previsão legal de ressarcimento para esses últimos. No caso específico da recorrente, conforme decidido no despacho acessório e mantido em decisão recorrida, as receitas relativas a vendas, que aqui foi amido e FEP, seriam tributadas, razão pela qual os créditos vinculados a elas não poderiam ser objeto de ressarcimento pleiteado. Por outro lado, no caso das receitas de vendas do mercado interno de produtos agropecuários sujeitos à alíquota zero, não houve tal óbice quanto ao ressarcimento e compensação do saldo do trimestre dos créditos vinculados nessas receitas. Conforme o entendimento constante da solução de divergência COSIT 1, de janeiro de 2019, as exclusões da base de cálculo COFINS e PIS, tratadas no artigo 5º da medida provisória tal, não são em si um obstáculo ao desconto dos créditos em relação a insumos dessas atividades, o qual poderá ocorrer nas hipóteses previstas na legislação. Da mesma forma, a possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos acumulados pela cooperativa está condicionada à previsão na legislação, a qual pode, inclusive, beneficiar-se do artigo 17 e 16 das leis, com as demais pessoas jurídicas em relação aos créditos vinculados às vendas não tributadas. A questão que interessa aos autos é que a recorrente quer que se considere como receitas isentas, ainda que parcialmente, para fins do disposto 17, as receitas relativas à venda de amido e FEP face às exclusões da base de cálculo das contribuições, de forma a ser autorizado o ressarcimento e compensação até créditos vinculados a tais receitas. No entanto, as exclusões da base de cálculo das contribuições não acarretam a isenção das receitas dessas vendas. Diante da ausência de previsão legal específica e contrária, tais receitas e vendas são tributadas normalmente. Não obstante, em face dessas exclusões, poderá o contribuinte ter um valor a recolher da contribuição menor do que o valor integral, que seria devido sem nenhuma exclusão. O que muda em face às exclusões é o valor a recolher da contribuição. É certo que a isenção somente ocorrerá com a previsão legal para determinado tipo de receita de venda, independentemente de eventuais valores excluídos da base de cálculo das contribuições do valor a recolher da contribuição. Né, que se olvidar que o artigo 17 refere expressamente a vendas efetuadas com isenção, razão pela qual pouco importa o valor a recolher da contribuição, no período, se no período resultar zero ou menor que o valor integral. Nesse sentido, foi o tratamento dado na solução de consulta 30 de agosto, 383, de 30 de agosto de 2017, que está aqui colocado. Com a conclusão dessa forma, por tudo acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. Como voto, presidente? Está sem som, presidente. Continua sem som. Bom, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Walker Araújo. O relator. Jorge. Com o relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Esses processos, eu também voto com o relator. Então, no 171, processo final 2012-10 da INSOL, foi conhecido em parte, e na parte conhecida foi negado o provimento. Exatamente. Ok. Agora, para 172. Eles, é o mesmo resultado, presidente. Só, são PIS e COFINS e só muda o período de apuração.
Ok, então estou copiando esse mesmo resultado até o item 175. Perfeito. Beleza. Também foi de uma eficiência ímpar. Eu vou pedir para a Patrícia interromper a gravação, por favor. O Walker também.